Claro, a gente falou no grupo hoje sobre esse tema, sobre a importância da gente ter a proteção da propriedade privada. Isso é algo que deveria ser, está na nossa Constituição, inclusive, então deveria ser inegociável. Mas o MST, eles continuam indo para um caminho onde o diálogo também não faz muito coro com aquilo que eles vêm apresentando ultimamente, ou então as soluções aí não são daquelas no qual a gente enxerga aí uma luz onde teremos ambos os lados satisfeitos. Qual a sua visão dessa ação aí do MST recente e como que você espera resolver esse imbróglio, meu amigo? Rodrigo, o direito à propriedade ele está presente na nossa Constituição, especificamente no artigo 5º, ou seja, um direito constitucional, é um direito de todos os cidadãos. Obviamente, alguns vão dizer, mas tem a função social da propriedade. Sim, tem a função social da propriedade, prevista também na Constituição, mas se houver alguma terra improdutiva, abandonada, em que você deve discutir reforma agrária, você tem os meios legais para isso. Não é através de invasão. Quem invade é bandido, e isso tem que ficar muito claro para todo mundo que nos acompanha. O direito à propriedade é um direito constitucional. Quem tira esse direito seu à força, ilegalmente, é bandido. E esse tipo de pessoa tem que ser penalizado. A minha visão vai ser sempre em favor da Constituição, Rodrigo. Por isso mesmo que eu acho que tudo isso é um grande absurdo. Agora, infelizmente, a gente tem informação aí que... Quer dizer, pensa bem, né? Os proprietários foram invadidos, sem lei, sem nada, mas procuraram a justiça, né? Ao invés de tirar também a força, foram bons cidadãos e procuraram a justiça e, infelizmente, não conseguiram o que eles buscavam. Obviamente, a gente vai aprofundar nisso, Figueiredo tem alguns posicionamentos, mas num primeiro momento eu acho que é isso que a gente tem que falar. Pessoal, quem invade é bandido. Claré, Figueiredo, antes de passar para você, eu vou pedir para nossa equipe colocar um vídeo do Zema onde ele se posicionou a respeito. Vamos ouvir. Agora, nós estamos tendo aí uma preocupação extra. Invasão de propriedade privada produtiva aqui em Minas. O produtor de leite, além de todo esse problema do preço, agora precisa provar, filmar que ele está produzindo. Caso contrário, a justiça leva mais em consideração a opinião dos invasores. Realmente não está fácil. Então eu quero pedir aqui a todo produtor rural, filme aquilo que você faz, você arando a terra, tirando leite, a sua propriedade, poste nas redes sociais, porque aqui, além de trabalhar, nós precisamos filmar que trabalhamos e que também estamos produzindo. Caso contrário, a opinião do invasor de terra vale mais. Um ponto muito importante, a minha orientação para a Polícia Militar é para impedir qualquer invasão. Mas caso ela ocorra, vamos seguir a determinação judicial e vamos estar apoiando os proprietários para que essa invasão seja revertida o quanto antes. Nós estamos aqui para apoiar quem produz e quem trabalha. Figueiredo. Rodrigo, a minha opinião é muito próximo do que o Claré disse, né? Eu acho que não tem que defender quem invade terra, quem comete qualquer ato criminoso contra a legislação, e o governador, ele foi, acho que feliz a partir do momento que ele chama atenção para os produtores rurais do nosso estado sobre o que aconteceu em Lagoa Santa, que é algo grave, é a invasão de uma propriedade privada. Então, do vídeo do governador Romeu Zema, eu vejo algo muito importante para chamar a atenção dos produtores rurais de todo o estado de Minas Gerais sobre possíveis invasões. Agora, sobre a decisão judicial, Rodrigo, tem que ter uma situação muito técnica. Que eu analisei o processo, eu analisei a decisão judicial, e o juiz, quando ele foi legalista, né, ao ponto de julgar conforme a lei, eu acho que o que falta muito no nosso judiciário são juízes que julguem conforme a lei, mas principalmente conforme as provas produzidas nos autos. E para as ações de reintegração de posse, como é o caso dessa ação que foi discutida, que está sendo discutida,
inclusive em sede de plantão, né, que foi no final de semana, o advogado, as partes que se estavam prejudicadas ali como possuidoras do imóvel, eles deveriam ter juntado provas, documentos que mostrem, que comprovem essa posse. Não adianta juntar foto mostrando as pessoas no local. Por quê? Porque juridicamente a posse ela é comprovada como um simples contrato de comodato. Se tivesse um simples contrato de comodato ali, que é um documento juridicamente conforme a legislação brasileira, ele seria prova cabal sobre a posse que foi invadida pelos os sem terras. Então, Rodrigo, isso eu só estou esclarecendo do ponto de vista jurídico, uma opinião técnica minha, mas em nenhum momento, né, temos que defender o que aconteceu, que foi muito bem dito pelo Claret, ato criminoso, e que merece sim ser punido e dado aos proprietários e principalmente aos possuidores daquele imóvel o direito que eles têm. Claret, a gente já viu algumas ações do MST, onde além de invadir, eles destruíam as propriedades, inclusive as próprias plantações. Tem imagens que você vai recordar dessas imagens que foram reverberadas por vários veículos de comunicação, deles com tratores passando em cima da produção e destruindo e põe fogo e tudo mais. Aí realmente a gente fica sem entender qual que é o intuito desse movimento, que eles têm um discurso até muito bonito, eles fazem aí um trabalho, eu sigo eles na rede social e vejo como que no discurso aquilo funcionaria maravilhosamente bem, um trabalho onde eles trariam a oportunidade do trabalhador ir lá e assumir a sua terra. Mas na prática a gente vê coisas bastante distintas, próximas até mesmo a grupos terroristas, coisas que vão aí colocando em risco a vida de alguns proprietários e simplesmente pegando aí lavouras, pegando aí comida, alimento e simplesmente dando cabo delas. Qual a sua opinião com relação a isso e o que você acredita que a gente pode esperar tendo aí uma visão mais próxima do governo federal a esse movimento e que, de fato, isso acaba também sendo um motivo para dar combustível para eles agirem da forma como eles vêm agindo? Rodrigo, tem um livro que chama Revolução dos Bichos, bem fininho, que eu sugiro a todos que leiam, que ele mostra que nesses regimes, né, coletivistas, né, como, por exemplo, socialismo, e aí a gente pode colocar a ideia do MST também, acaba que não vai funcionar. Por quê? Porque, como você bem disse, o discurso é bonito, mas vai ter um líder ou um conjunto de líderes que terá vários luxos e benesses. E aí sempre vai ter o povo trabalhando para eles, né? Exatamente por isso essas ideias coletivistas não funcionam, porque somos seres humanos e um grupinho de ser humano, infelizmente, vai querer se dar bem em cima dos outros, que é o que, na minha opinião, deve acontecer no MST, porque por tudo que a gente vê, tem gente séria ali, tem gente ali que, infelizmente, está sendo levada como massa de manobra. E os líderes estão fazendo exatamente o que eles querem. Para mim, ali há interesses que eu não sei quais são e acabam levando pessoas como massa de manobra. Você citou uma questão muito importante sobre o governo federal. É importante a gente reparar que na mudança de governo federal, do governo anterior, Bolsonaro, para o governo atual, Lula, houve um aumento nas invasões. Por quê? Pelo discurso. É o discurso. Isso pesa muito, gente, a questão do discurso. As invasões de propriedades rurais aumentaram muito. Por quê? Porque o governo federal deixa? Não, é o discurso. Então, a gente fica assim um pouco sem esperança de saber o que vai acontecer até pelo menos dezembro de 2026. Ficamos aí contando com outros entes que não sejam o governo federal, como, por exemplo, Ministério Público, enfim, os próprios governos estaduais, como a gente tem visto agindo por conta própria, tentando apoiar o produtor rural, porque é uma situação muito difícil, né, Rodrigo? Assim, eu não quero muito render nessa linha, porque dá desânimo, falta esperança. Figueiredo, eu vou mandar para você, só para que a gente elucide mais ainda para o nosso público,
você disse que houve aí um equívoco por parte da defesa dos proprietários, onde faltou dados, informações, documentos para que a justiça pudesse tomar as medidas adequadas. Então, quando a primeira vez que eu vi a matéria, eu te pergunto isso, Figueiredo, que eu queria que você também explicasse isso melhor. Quando a gente lê, parece que eles foram coniventes com a invasão, mas, na verdade, a justiça faltou dados para que ela pudesse tomar uma decisão de reintegração de posse ou qualquer que seja por culpa de uma falha da defesa. É isso? Rodrigo, é exatamente isso. E do ponto de vista técnico, né, o que eu posso te falar, e pelos documentos que eu analisei, é deixar claro para as pessoas que no direito, né, tem muitos estudantes de direito, inclusive, que nos acompanham. Uma das coisas que inicialmente todo mundo aprende é a diferença de posse para propriedade. Eu posso ser proprietário, mas eu aluguei o meu apartamento para o Rodrigo Carneiro. O Rodrigo Carneiro que tem a posse, eu não tenho a posse. E aí sim, o Gustavo pode entrar com um pedido de reintegração de posse caso o MST invada o apartamento? Não. Quem que tem que entrar com esse pedido? O Rodrigo. Então, só esclarecendo assim, bem dando um exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando entender o que foi que aconteceu ali. Ali temos os proprietários, mas os possuidores, a posse, não ficou comprovado segundo a decisão do juiz. E aí, Rodrigo, esse ponto eu acho que é muito importante a gente esclarecer, principalmente, como a gente falou anteriormente, referente ao vídeo do governador Romeu Zema, onde, na minha opinião, o objetivo dele ali foi alertar os produtores rurais. Já que nós estamos falando aí para mais de 400 municípios, né, eu venho aqui alertar os produtores rurais caso isso venha acontecer, né, nas suas fazendas. Então, o ponto mais importante é comprovar a posse e não a propriedade. Foi esse a discussão jurídica que teve na decisão do juiz. Lembrando também, Rodrigo, foi uma decisão proferida em plantão, no final de semana. Ou seja, essa decisão cabe recurso, essa decisão, agora que o processo vai ser direcionado para a vara específica, né, para o local específico, para o julgador específico, ela pode ser revista e rediscutida juntando novas provas, né? Então, acredito que a justiça ainda pode ser feita em favor desses possuidores / proprietários aí da fazenda. Muito bem, muito bem. Então, a gente espera aí que isso seja solucionado o quanto antes e que o básico se estabeleça, né? Que a gente tenha certeza de que aquilo que nos pertence continuará sendo nosso, não tomado por uma decisão equivocada da justiça ou até mesmo que também fique o alerta para que as pessoas que têm esse receio que se munam aí das informações necessárias, dos documentos necessários e também se protejam da forma como for possível.